Olá, meu nome é Pedro e estou novamente dando início a mais uma conferência do curso de conhecimento de si mesmo. Estamos no tema número 27 do temário de fase A, do temário de 50 conferências. Recordamos que este curso passamos de forma cíclica. Isso quer dizer que quando termina um temário, nós reiniciamos novamente, desde o tema número 1. Os temas são estabelecidos pelos mestres, pelos verdadeiros mestres, que fizeram este trabalho de autoconhecimento, de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Então, seres que fizeram o trabalho estão aptos a nos ensinar, e por isso eles organizaram este temário e nos entregaram a este grupo Conhecimento de Si Mesmo, que tem pessoas, instrutores em muitos países. E entregamos então os ensinamentos contidos nos 4 pilares da sabedoria, que são a ciência, a arte, a psicologia e a mística. Este tema, número 27, pertence ao pilar da psicologia, que trata de nos ensinar como fazer mudança no nosso interior, mudanças verdadeiras, mudanças psicológicas. Não apenas uma mudança de comportamento, e sim uma mudança que vai acontecer no nosso interior, e isso vai repercutir no exterior. Então é a mudança de dentro para fora. Nós vamos conhecer o nosso mundo interior e vamos alterar conscientemente, porque nós temos no nosso interior, todos os seres humanos, temos defeitos psicológicos. Temos uma essência, uma chispa divina, que também se chama alma, Buddhata. E essa essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. Nós temos apenas 3% dessa essência livre, e temos 97% da essência está aprisionada nos defeitos psicológicos. Nesses defeitos, essa é a nossa envoltura seminal, que está os 7 pecados capitais, os defeitos principais, que são os 7 pecados capitais: a ira, a inveja, a luxúria, a preguiça, a gula, o orgulho. São 7 defeitos principais, são os 7 pecados capitais que todos já escutamos falar. Então, essa nossa essência, está aprisionada nesses defeitos psicológicos, e por isso não atua com consciência, nos leva a atuar, para ser mais claro,
de acordo com o que cada defeito psicológico quer. Então, nós, na verdade, seres humanos, somos uma máquina que está à disposição do ego, porque temos o ego. O ego nos domina. Os defeitos psicológicos nos dominam, usam a nossa máquina humana para fazer o que eles querem, para cumprir os seus desejos, as suas vontades, os seus caprichos, enfim. E então o objetivo da nossa existência é fazer esse trabalho de eliminar o ego e liberar a essência. Liberar a essência, esses 97% que estão presos no ego, nós só poderemos liberar com a eliminação do ego, com a dissolução do ego. Precisamos dissolver o ego para liberar a essência. E assim a essência vai atuar de acordo com os seus princípios, de acordo com o seu fim, de acordo com a própria essência divina atua. E esse trabalho, então, de eliminar os defeitos, se chama morte psicológica. E essas expressões estão mencionadas nas Escrituras. Quando se fala em morte, está falando da morte psicológica. De forma simbólica, se fala morte. E geralmente não está se referindo à morte física, e sim à morte psicológica. O próprio Francisco de Assis, o mestre Moria, disse na sua oração: é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, ele não está referindo-se à morte psicológica. Ele não está se referindo à morte física. E algumas seitas, religiões, vendem a ideia de que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu. Então, vai para o reino dos céus. Vai para a vida eterna. Na verdade, ele não está se referindo à morte física, e sim à morte psicológica. Então, ele diz: é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é morrendo psicologicamente que se vai viver na vida eterna. Então, é eliminando os defeitos que se vai viver a vida eterna. E isto, então, está confundido, bastante confundido, porque não está se referindo à morte física. Então, esse trabalho de eliminar os defeitos se chama morte. Esotericamente se chama morte. E morte psicológica é morrer em si mesmo, negar a si mesmo, como ensinou o Mestre Jesus, o Cristo. E é esse um dos principais trabalhos que nós precisamos fazer, e é porque neste curso mais nós enfatizamos, porque sem a morte
não acontece nada. Sem a morte psicológica, sem que nós elimine o defeito psicológico, não acontece nada. Não muda nada no nosso interior. Nós podemos adquirir um conhecimento muito elevado e muito profundo intelectualmente, podemos compreender as escrituras intelectualmente, podemos ler, estudar as escrituras de cabo a rabo, como se diz, compreender e aceitar. Porém, se nós não praticar o que o próprio Cristo ensinou, que é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é eliminar os defeitos psicológicos. Pegar a cruz é trabalhar positivamente com as energias sexuais, que é alcançar a castidade, transmutar as energias e criar os corpos internos, nascer espiritualmente. Assim como se nasce fisicamente através do sexo, espiritualmente também se nasce através do sexo sem fornicação, da magia sexual branca, do tantrismo branco. E o terceiro ponto que ele instrui é siga-me, seguir a ele, que é entregar o ensinamento gratuitamente a toda pessoa que queira. Então negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é morrer, eliminar o desejo, trabalhar sobre os desejos, todos os desejos. É o primeiro fator, morrer psicologicamente. O segundo é nascer, que é sexual, e o terceiro é entregar o ensinamento. Então, uma pessoa que começa a fazer este trabalho, começa a morrer, começa a eliminar os defeitos, vai mudando externamente. Já não pratica o que antes praticava, já não interessa, já não tem mais aquele ânimo para fazer as coisas do ego. Por exemplo, sair, beber, farrear, se divertir exageradamente, desequilibradamente. Essas coisas que normalmente se faz, fazer festa, beber, fornicar, frequentar lugares de prostituição, essas coisas. Então, uma pessoa que começa a fazer esse trabalho, ela vai perdendo o interesse para as coisas mundanas, para as coisas do ego, para as bebedeiras, as farras, enfim, isso tudo que normalmente se pratica. A humanidade pratica essas coisas, diversão, bebedeira, gastança, luxo, enfim, essas coisas do mundo da personalidade. Então, as pessoas, os amigos, percebem essa mudança e já não dão valor a essa pessoa, porque o que eles valorizam é a pessoa que sai para festejar, para fazer festa, fazer farra com eles. E essa pessoa perde o interesse porque vai eliminando os defeitos
que levam a ela praticar esses atos, e ela perde o interesse. Então, os amigos não compreendem, as pessoas, o mundo não compreende. Essa pessoa que trabalha sobre si vai se separando dessa massa, dessa massa grotesca da humanidade. Ela vai se separando, porque já não tem mais interesse por essas coisas mundanas. E isso não é por uma decisão assim, não vou. Ela perde o interesse, porque o que nos leva a nos interessar por todas as coisas são os nossos defeitos psicológicos. E se nós eliminamos os defeitos, perdemos o interesse, porque são esses defeitos psicológicos que atuam na máquina humana, através dos nossos centros, através do centro sexual, do instintivo, do emocional, do intelectual, do centro motor, dos 5 centros inferiores da máquina humana. Esses defeitos se expressam de forma detalhada. Eles não se expressam de uma forma bruta, muito grave. Às vezes sim, porém não é característica. Muitas pessoas não têm característica de expressar ódio, violência. Se expressa um descontentamento, algo assim mais sutil. Então, esses são detalhes, essas pequenas manifestações são detalhes que surgem de um ou outro defeito capital, pecado capital. Que esses defeitos se subdividem muito, eles vão se subdividindo e atuam de formas muito sutis em nós. E se nós não estamos atentos, nós não conhecemos este trabalho, não conhecemos este ensinamento, nós até entendemos que essa atitude é uma atitude que parta da nossa essência, do nosso ser. Porém, se nós começarmos a fazer esse trabalho, um trabalho de autoobservação, nós vamos identificando a origem dos nossos sutis pensamentos, por exemplo, dos nossos movimentos, dos nossos desejos, que são diminutos, porém, por diminuto que seja, tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, esse trabalho se chama trabalhar com os detalhes. Então, para explicar este trabalho, nós imaginamos uma árvore. Imaginamos uma árvore. O nosso defeito, ou os nossos defeitos psicológicos, são como uma árvore. A árvore que está à vista, que está visível para os nossos sentidos, é o ego. Porém, a origem, a causa que se manifesta externamente, está
enterrada, está na terra, por exemplo. Então, o alimento para o ego vem dos das pequenas manifestações, assim como na árvore, o alimento que vai manter a árvore são as pequenas raizinhas, aquelas que até parecem um fio de cabelo. Quando nós arrancamos qualquer planta, nós vamos ver que tem as raízes mais grossas, que são as principais, e cada uma dessas tem derivações de raízes menores e cada vez menores. E tem umas que são como um fio de cabelo. Então, esse nós exemplificamos como os detalhes que alimentam o ego. Aqui na árvore são as pequenas raízes que alimentam a árvore. E para nós imaginar o ego, nós imaginamos esses detalhes que alimentam o ego, as pequenas manifestações, os pequenos pensamentos sutis, desejos, por simples que seja, tem origem ele está se manifestando, tem origem em um ou outro defeito psicológico nosso. Ele é uma parte muito sutil do defeito psicológico que se expressa disfarçadamente e aparentemente não é assim, se nós não compreendemos esse ensinamento, nós imaginamos que não é um defeito, é apenas um pensamento, é apenas um descontentamento, é apenas um pequeno ciúme, algo insignificante, algo sem relevância. Porém, esse pequeno pensamento, esse sutil pensamento, esse sutil ciúme, tem origem em um ou outro defeito. E é sobre esses detalhes que nós devemos trabalhar. Então, vamos trabalhar sobre os detalhes. Vamos tirar o alimento do ego, que corresponde aqui no nosso exemplo a tirar as raizinhas que alimentam a árvore. Então, o nosso ego é como uma árvore. Tem as 7 raízes principais e tem dessas raízes derivam pequenas raizinhas simples, que são os detalhes do defeito psicológico. Então, nós, com a autoobservação psicológica, com o trabalho minucioso, nós vamos observar e perceber cada vez mais detalhes mais diminutos do defeito, e assim vamos poder eliminar, porque quanto mais sutil o detalhe, mais fácil será a eliminação. Porque nós não vamos lutar contra a árvore. A árvore é um gigante. O defeito é um gigante. Então, nós não vamos lutar contra o defeito principal. Nós vamos lutar contra as pequenas manifestações que alimentam esse defeito. E vamos observar e pedir a morte. Esse trabalho, então, se faz durante o tempo que nós estivermos no nosso trabalho, no lazer, em nossa casa, na rua, no trânsito, em qualquer lugar que nós estiver, é possível fazer esse trabalho. Então, quando se percebe qualquer descontentamento, qualquer
reação, se pede à nossa Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, a Mãe Divina é uma parte do nosso ser, é a parte feminina do nosso ser. Nós temos um pai físico e uma mãe física, e temos um pai espiritual e uma mãe espiritual. Essa mãe é parte do nosso ser e o trabalho dela é eliminar, é decapitar o defeito. Porém, ela só faz se nós reconhecer que há um defeito e estiver disposto a negar a si mesmo. Então, quando nós identificamos um defeito, uma pequena manifestação, nós vamos pedir, Mãe Divina, elimine esse defeito. Então, por exemplo, nós estamos na rua, estamos andando a pé, de bicicleta, de moto, de carro ou de qualquer meio de transporte, estamos dirigindo, nós queremos tudo livre para nós. E se algo acontece que alguém impede que nós siga do jeito que nós vamos, na velocidade que vamos, já nos incomoda. Então, esse pequeno incômodo tem origem em um defeito psicológico. Talvez de orgulho, talvez de autoestima. Então, esse pequeno descontentamento é um detalhe de um defeito. E não é necessário saber de qual defeito é. Surgiu um descontentamento, uma pequena algo que nos incomode, nós imediatamente devemos pedir, Mãe Divina, elimine esse defeito, que é um defeito que surge em nós, que se expressa, que se exterioriza através de um pensamento, de um sentimento, de uma buzinada, sei lá, talvez uma cena, um movimento de mão, talvez pela janela do carro, sei lá, se estamos de moto, um movimento, uma acelerada. Enfim, isso é uma manifestação do defeito psicológico. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos cortando o alimento do ego. Vamos compreendendo que aquilo, esse pequeno empecilho que aconteceu, essa pequena atrapalhação que a outra pessoa nos fez, não vai mudar nada na nossa vida, não vai alterar, não vai mudar a ordem da nossa vida. Vai ser apenas algo de percurso que vai passar. E que todos temos direito de andar, que temos necessidade de andar, e a pessoa às vezes está com pressa, às vezes está mais calma. Então, nós devemos atuar relaxado, mais tranquilo. E se nós percebemos essa reação que surge do nosso interior em forma de pensamento, em forma de um sentimento, de um ciúme, uma inveja, por pequeno que seja, é um defeito psicológico, é uma pequena raizinha que alimenta o defeito maior. Então, é sobre esses detalhes que nós vamos trabalhar com a morte psicológica, pedindo à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, ao eliminar o defeito, a essência que está presa nele, o que estava presa,
vai ser liberada. Essa essência que estava presa nesse detalhe vai ser liberada e vai se juntar à nossa essência livre, aos 3% que temos livre. Essa essência liberada com a desintegração do defeito vai se juntar àqueles 3% que nós temos livre. Todos temos 3% livre, que é um átomo do Pai, um átomo do Filho e um do Espírito Santo. São a trindade que nós podemos tranquilamente chamar, porque é assim, a trindade. São as três forças primárias. Então, esse trabalho é um trabalho de transformação interior e se transforma através da eliminação do defeito psicológico. E é cada um de nós que vai poder fazer essa transformação. Ninguém mais, ninguém externo a nós poderá fazer algo por nós. Nem mesmo o próprio Cristo, nem mesmo o próprio Mestre Jesus poderia fazer algo por nós. O que ele fez, o que ele faz é nos ensinar como negar a si mesmo, como pegar a sua cruz e segui-lo. Negar a si mesmo é negar os desejos do ego, dos defeitos psicológicos, negar os pequenos detalhes. E pegar a cruz é deixar de fornicar, negar o desejo de fornicar e transmutar a energia sexual para criar os corpos internos. Então, quando se nega um defeito luxurioso, nós estamos liberando também a essência que está presa nesse defeito de luxúria e vai se conseguindo a castidade científica, que é que nós precisamos alcançar a castidade para ter a energia para transmutar. Os defeitos psicológicos gastam a nossa energia sexual. Quando atuam, gastam. E assim, se nós negamos o defeito, essa energia será disponibilizada para transmutar e criar os corpos internos. Então, qualquer trabalho de transformação que se queira fazer só é possível negando a si mesmo. E vamos negar os pequenos detalhes, os pequenos desejos, coisas sutis que nós vamos perceber na nossa psique. Nós vamos colocar em atividade o sentido da autoobservação. Então, esse sentido é um sentido da essência. Nós tranquilamente podemos dizer que esse sentido é um sexto sentido. Que nós temos os 5 sentidos ordinários, que é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. São os sentidos, 5 sentidos ordinários que nós temos, que servem para perceber o mundo exterior. Perceber e fazer mudança no mundo exterior. Alterar qualquer coisa. Nós podemos ver com a nossa visão algo que está desarrumado e com o centro motor podemos organizar, podemos modificar. E no nosso interior nós vamos ver com esse sentido,
com o sentido da autoobservação e vamos trabalhar com a essência para modificar esse mundo interior. E esse trabalho, então, se chama dissolução do ego, morte psicológica. Dissolver o ego para liberar a essência. E isso se faz de forma lenta. Alguns um pouco mais lenta, outros um pouco mais acelerado. Depende do ânimo que se tenha. Então, esse sentido está atrofiado e vai começar despertar, vai começar a atuar quando nós comece a usá-lo. Está atrofiado por falta de uso. Todos temos latente na nossa essência esse sentido da autoobservação. E ele vai despertando na medida em que usamos. Ele vai se aguçando e quanto mais se usa, mais vamos identificar mais defeitos sutis, detalhes mais e mais sutis. Então, este é o verdadeiro trabalho. É o trabalho que nós viemos ao mundo fazer. Esse é o objetivo da nossa existência. Nós não viemos para comprar coisas, adquirir coisas, sofrer, envelhecer e morrer. Isso é uma vida horizontal. Nós viemos para fazer um trabalho vertical. Então, essas coisas da horizontal são os meios. E geralmente nós confundimos isso e colocamos isso como o fim. A finalidade da existência é enriquecer, comprar coisas materiais, adquirir coisas materiais. Então, as coisas materiais são os meios para sobreviver e fazer esse trabalho que é o fim, a finalidade da existência. Então, este curso é completo, é gratuito e é permanente. Nós estamos sempre no ar. Por esses tempos, nós estamos às terças e quintas-feiras por estas páginas e também temos as conferências de forma por chamada de vídeo, também temos presencial e sempre gratuita. Temos um grupo no WhatsApp onde podem participar e interagir conosco e estar a par das nossas atividades e participar. E nós estamos sempre dispostos para responder dúvidas através pelo WhatsApp ou mesmo por chamada de vídeo. Nós podemos fazer chamadas de vídeos individuais e esclarecer qualquer dúvida que tenham sempre que estiver ao nosso alcance, porque nós também estamos lutando contra esse defeito psicológico. Nós não somos mestres, não somos iluminados, não somos nada. Nós estamos aqui para aprender e o que aprendemos vamos compartilhando com as pessoas que queiram, pessoas que se interessem. Nós estamos aqui dispostos. Muito obrigado e até a próxima.